Livro 5 das Relações Jurisdicionais com a Autoridade Estrangeira. Título único. Capítulo 1. Disposições Gerais. 780. Sem prejuízo de convenções ou tratados, aplicar-se ao disposto neste título a homologação de sentenças penais estrangeiras e a expedição e ao cumprimento de cartas rogatórias para citações, inquirições e outras diligências necessárias à instrução de processo penal. 781. As sentenças estrangeiras não serão homologadas nem as cartas rogatórias cumpridas, se contrárias à ordem pública e aos bons costumes. 782. O trânsito por via diplomática dos documentos apresentados constituirá prova bastante de sua autenticidade. Capítulo 2. Das cartas rogatórias. 783. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao ministro da Justiça, a fim de ser pedido o seu cumprimento, por via diplomática, às autoridades estrangeiras competentes. 784. As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes não dependem de homologação e serão atendidas se encaminhadas por via diplomática e desde que o crime, segundo a lei brasileira, não exclua a extradição. Parágrafo 1º. As rogatórias acompanhadas de tradução em língua nacional, feita por tradutor oficial ou juramentado, serão, após exequatur do presidente do Supremo Tribunal Federal, cumpridas pelo juiz criminal do lugar onde as diligências têm de efetuar-se, observadas as formalidades prescritas neste Código. Parágrafo 2º. A carta rogatória será pelo presidente do Supremo Tribunal Federal remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do Estado, do Distrito Federal ou do território a fim de ser encaminhada ao juiz competente. Parágrafo 3º. Versando sobre crime de ação privada, segundo a lei brasileira, o andamento após exequatur dependerá do interessado, a quem incumbirá o pagamento das despesas. Parágrafo 4º. Ficará sempre na Secretaria do Supremo Tribunal Federal cópia da carta rogatória. 785. Concluídas as diligências, a carta rogatória será devolvida ao presidente do Supremo Tribunal Federal por intermédio do presidente do Tribunal de Apelação, o qual, antes de devolvê-la, mandará completar qualquer diligência ou sanar qualquer nulidade. 786. O despacho que conceder exequatur marcará para o cumprimento da diligência prazo razoável que poderá ser excedido, havendo justa causa, ficando esta consignada em ofício dirigido ao presidente do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a carta rogatória. Capítulo 3. Da homologação das sentenças estrangeiras. 787. As sentenças estrangeiras deverão ser previamente homologadas pelo Supremo Tribunal Federal para que produzam os efeitos do artigo 7º do Código Penal. 788. A sentença penal estrangeira será homologada quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências e concorrem os seguintes requisitos: está revestido das formalidades externas necessárias segundo a legislação do país de origem, haver sido proferida por juiz competente mediante citação regular segundo a mesma legislação, ter passado em julgado, está devidamente autenticada por cônsul brasileiro, está acompanhada de tradução feita por tradutor público. 789. O Procurador-Geral da República, sempre que tiver conhecimento da existência de sentença penal estrangeira, emanada de Estado que tenha com o Brasil tratado de extradição e que haja imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória que deva ser cumprida no Brasil, pedirá ao Ministro da Justiça providências para obtenção de elementos que o habilitem a requerer a homologação da sentença. Parágrafo 1º. A homologação da sentença emanada de autoridade judiciária de Estado que não tiver tratado de extradição com o Brasil dependerá de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2º. Distribuído o requerimento de homologação, o relator mandará citar o interessado para deduzir embargos dentro de 10 dias, se residir no Distrito Federal, de 30 dias no caso contrário. Parágrafo 3º. Se nesse prazo o interessado não deduzir os embargos, ser-lhe-á pelo relator nomeado defensor, o qual dentro de 10 dias produzirá a defesa. Parágrafo 4º. Os embargos somente poderão fundar-se em dúvidas sobre autenticidade de documentos, sobre a inteligência da sentença ou sobre a falta de qualquer dos requisitos enumerados no artigo 781 e 788. Parágrafo 5º. Contestados os embargos dentro de 10 dias pelo Procurador-Geral, irá o processo ao relator e ao revisor, observando-se no seu julgamento o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 6º.
Homologada a sentença, a respectiva carta será remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, do Estado ou do Território. Parágrafo 7º. Recebida a carta de sentença, o presidente do Tribunal de Apelação a remeterá ao juiz do lugar de residência do condenado para a aplicação da medida de segurança ou da pena acessória, observadas as disposições do título 2 do capítulo 3 e título 5 do livro 4 deste Código. 790. O interessado na execução da sentença penal estrangeira para reparação do dano, restituição e outros efeitos civis poderá requerer ao Supremo Tribunal Federal a sua homologação, observando-se o que a respeito prescreve o Código de Processo Civil. Livro 6. Disposições Gerais. 791. Em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com a assistência dos escrivãos, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos ou previamente designados. Parágrafo 1º. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do processo penal puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Parágrafo 2º. As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz ou em outra casa por ele especialmente designada. 793. Nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivãos e os espectadores poderão estar sentados. Todos, porém, se levantarão quando se dirigirem aos juízes ou quando estes se levantarem para qualquer ato do processo. Parágrafo único. Nos atos da instrução criminal, perante juízes singulares, os advogados poderão requerer sentados. 794. A polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes e ao presidente do tribunal, câmara ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição. 795. Os espectadores das audiências ou das sessões não poderão manifestar-se. Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes, que, em caso de resistência, serão presos e autuados. 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconvenientemente. 797. Excetuadas as sessões de julgamento que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em período de férias, em domingos e dias feriados. Todavia, os julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Parágrafo 2º. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão. Será, porém, considerado fim do prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr. Parágrafo 3º. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Parágrafo 4º. Não ocorrerão os prazos se houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. Parágrafo 5º. Salvo os casos expressos, os prazos correrão a. Da intimação, b. Da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte, c. Do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos: que envolvam réu presos nos processos vinculados a essas prisões. 2. Nos processos regidos pela Lei 11.340, Lei Maria da Penha. 3. Nas medidas consideradas urgentes mediante despacho fundamentado do juízo competente. Parágrafo único. Durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências, de sessões e de julgamento, salvo nas hipóteses incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo. 799.
O escrivão, sob pena de multa de 50 a 500 mil réis e na reincidência, suspensão. Repetindo. O escrivão, sob pena de multa de 50 a 500 mil réis e na reincidência, suspensão de até 30 dias, executará dentro do prazo de 2 dias os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz. 800. Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos. De 10 dias, se a decisão for definitiva ou interlocutória mista. 2. De 5 dias, se for interlocutória simples. 3. De 1 dia, se tratar de despacho de expediente. Parágrafo 1º. Os prazos para o juiz contar-se-ão do termo de conclusão. Parágrafo 2º. Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para interposição de recurso. Parágrafo 3º. Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos a ele fixados neste Código. Parágrafo 4º. O escrivão que não enviar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Público no dia em que assinar termo de conclusão ou de vista estará sujeito à sanção estabelecida no artigo 799. 801. Fim dos respectivos prazos, os juízes e os órgãos do Ministério Público responsáveis pelo retardamento perderão tantos dias de vencimentos quanto forem os excedidos. Na contagem do tempo de serviço para o efeito de promoção e aposentadoria, a perda será do dobro dos dias excedidos. 802. O desconto referido no artigo antecedente far-se-á à vista da certidão do escrivão, do processo do secretário do tribunal, que deverão, de ofício a requerimento de qualquer interessado, remetê-la às repartições encarregadas do pagamento e da contagem do tempo de serviço, sob pena de incorrerem de pleno direito na multa de 500 mil réis imposta por autoridade fiscal. 803. Salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão. 804. A sentença ou acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados. 806. Salvo o caso do artigo 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará sem que seja depositada em cartório a importância das custas. Parágrafo 1º. Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado sem um prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. Parágrafo 2º. A falta do pagamento das custas nos prazos fixados em lei ou marcados pelo juiz importará a renúncia à diligência requerida ou a deserção do recurso interposto. Parágrafo 3º. A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não pagamento de custas não implicará a nulidade do processo se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita. 807. O disposto no artigo anterior não obstará a faculdade atribuída ao juiz de determinar de ofício a inquirição de testemunhas ou outras diligências. 808. A falta ou impedimento do escrivão e seu substituto servirá pessoa idônea nomeada pela autoridade perante quem prestará compromisso, lavrando o respectivo termo. 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação Estatística ou repartições congêneres, terá por base o boletim individual, que é parte integrante dos processos e versará sobre os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados, circunstâncias de tempo e lugar. As armas proibidas que tenham sido apreendidas, o número de delinquentes, mencionadas as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião e condições de saúde física e psíquica, o número dos casos de codelinquência, a reincidência dos antecedentes judiciários, as sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia, a natureza das penas impostas, a natureza das medidas de segurança aplicadas, a suspensão condicional da execução da pena quando concedida, as concessões ou denegações de habeas corpus. Parágrafo 1º. Os dados acima enumerados constituem o mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal. Parágrafo 2º. Esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política do Ministério da Justiça.
Parágrafo 3º. O boletim individual que se refere a este artigo é dividido em 3 partes destacáveis conforme modelo anexo a este Código e será adotado nos Estados, no Distrito Federal e nos territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial, a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere e a terceira acompanhará o processo e, depois de passar em julgada a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido Instituto ou repartição congênere. 810. Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. 811. Revogam-se as disposições em contrário.